Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reunião profética. Glória a Deus. E olha, antes de mais nada, se inscreva no canal GDA Guerreiros Aliança. Não esqueça de deixar aquele seu like e o seu comentário. É muito importante para que o YouTube venha a sugerir esse vídeo para alcançar outras casas e outras famílias. E eu tenho certeza que você é um canal de bênção para que outras famílias sejam alcançadas por meio dessa atitude simples que você vai fazer. Quero agradecer a todos aqueles que têm acompanhado, se inscrito no canal. E não se esqueça de apertar o sininho de notificação, colocar ali todas, para que todas as vezes que eu liberar um vídeo, chegue até você. Nós temos a programação nas redes sociais, e sempre sábado eu coloco um vídeo surpresa para quem é inscrito no canal. E ontem eu coloquei um vídeo surpresa. Comecei a fazer uns cortes agora dos shorts, que vai ficar palavras de impacto bem rápida para você compartilhar com seus amigos, com a sua família. Amém? Glória a Deus. E o tema dessa noite é restrições. Restrições. E a palavra está lá em Daniel, capítulo 3, verso 30. E diz assim: e assim, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego, e os fez prosperar na província da Babilônia. Amém? Glória a Deus. Então todo mundo conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego que foram lançados na fornalha. É uma história conhecida. Por quê? Porque eles não se curvaram ao rei Nabucodonosor desde quando ele fez a estátua. Se você estudar a história, a estátua tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. E todos aqueles que não se curvassem, se prostrassem para adorar a imagem, seriam mortos, seriam lançados na fornalha de fogo. E Sadraque, Mesaque e Abidnego não se curvaram, foram lançados na fornalha. Só que depois que foi lançado na fornalha, Nabucodonosor chamou os outros soldados, porque aqueles soldados que foram lançar os três na fornalha morreram queimados de tão quente que estava, porque ele mandou aquecer 7 vezes mais. E quando chegou ali, Nabucodonosor ficou olhando do lado de fora e falou assim: mas eu não joguei 3 pessoas? Por que tem 4? Ele jogou 3, os 3 amarrados. E tinha um quarto homem, parecido como um anjo, que estava dentro da fornalha com os 3, andando no meio do fogo. E eles saíram de lá, e a palavra vai dizer que nem um fio de cabelo seu estava chamuscado da fumaça, e nem a roupa tinha pegado fogo. É de se pensar que quando acontece algo com nós, pode não acontecer com nós, mas a roupa, não é? Mas olha para mim, todo aquele que anda debaixo da presença de Deus no mover profético, até a roupa é ungida. Eu estou com essa camisa aqui, ó, vi justamente por causa dessa palavra. Essa camisa, eu ministrei numa igreja uma vez. Tem uns que estão aqui comigo que vai lembrar disso. Essa camisa aqui ficou ensopada. Ela estava tão quente que ela ficou molhada. Ela ficou preta, não ficou vermelha. Mas nesse dia, Deus curou um surdo de nascença. Deus curou uma mulher que estava com um problema na coluna. Deus curou uma mulher que estava com um problema na bexiga. Deus curou um menino que estava com o braço quebrado. Então quando você caminha na presença de Deus, tudo aquilo que envolve você se torna consagrado a Deus. Porque não tem como mais você separar aquilo que é daquilo que não é. Se anda com você, se torna de Deus. Por isso que pessoas que andam com pessoas de Deus se tornam de Deus. Por isso que com quem você anda vai determinar aonde você vai chegar. Mas eu citei esse versículo em específico daquilo que Deus tratou comigo sobre restrições. É que como que pode esses 3 homens que não se curvaram, esses 3 homens que não se prostraram, agora Deus os promoveu, e além de os promover, os fizeram prosperar.
Só que não fizeram prosperar na terra deles, fez prosperar na terra inimiga. Ou seja, é mais difícil ainda. Só que antes deles serem chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego, o nome deles de origem é Ananias, Misael e Azarias. Eu gosto de falar o nome de origem, porque esse nome, Sadraque, Mesaque e Abednego, é o nome que Nabucodonosor deu para eles. Porque eles tinham o costume de, quando ia para a Babilônia, eles davam outro nome, simbolizando o Deus deles. Então, não só Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, Ananias, Misael e Azarias, como Daniel e tantos outros, foram levados cativos quando fizeram rebelião em Judá. Agora, por que a Babilônia invadiu Israel? Porque ainda que Deus fosse o Deus de Israel, Israel não vivia como se fosse filho de Deus. Como assim? Não adianta Deus ser Deus para nós, se nós não nos comportarmos como filho de Deus. Então, o que restringia Sadraque, Mesaque e Abednego de conseguir, de alcançar a promoção, de alcançar a prosperidade? O que restringia eles? Talvez para outras pessoas, ou para até nós, vai falar assim: ah, mas é difícil porque aonde eu vivia não me permitia adorar a Deus. Talvez eu comece a colocar um monte de coisas do porquê eu não consigo fazer, do porquê que não dá para fazer. Só que preste atenção, esses homens, eles não pararam por causa das circunstâncias, eles continuaram. E não foi a adversidade, não foi a limitação, não foi a restrição que o rei impôs sobre eles que os fizeram deixar de adorar a Deus. Então, se você pegar o nome de origem deles, Ananias, Misael e Azarias, e Daniel foi chamado de Beltesazar, porque Daniel significa Deus é o meu juiz, e Beltesazar significa Bel protege a vida do rei. Só fala Bel porque não fala o nome completo do Deus da Babilônia. Bel significava vários deuses na Mesopotâmia. Então fala, Bel protege a vida do rei. Então trocou o nome de Daniel. Ananias, que significava Deus é misericordioso, passou a chamar Sadraque, que é o servo do Deus sim. Misael, que passou a se chamar Mesaque, significa quem é como o nosso Deus. Era o significado do nome dele, passou a se chamar o servo do Deus Acho. E depois, Azarias, que se tornou Abednego, foi chamado de servo do Deus Nego. Então Nabucodonosor mudou o nome deles, porque eles estavam em um outro ambiente, estavam em outra terra. Só que mesmo eles estando em um lugar que não era a pátria dele, Nabucodonosor mudou o nome, mudou a forma como eles viviam, mudou a forma como eles comiam, mudou a forma como eles se relacionavam, mas não puderam alterar a identidade deles. E sabe o que o inimigo quer fazer com você? Mexer na tua identidade. Sabe por que o inimigo quer mexer na tua identidade? Porque se ele mexe na tua identidade, você perde o referencial do que é Deus. Você perde o referencial daquilo que você precisa fazer. Mas esses três, eles não se curvaram. Eles não se limitaram às restrições que foram impostas para eles. Eles falaram, nós não vamos nos dobrar. Porque todas as vezes que é para você viver o propósito, todas as vezes que é para você viver o propósito, ou para você exercer o chamado de Deus, ou para você ter comunhão com Deus, vai aparecer alguma coisa na hora para você não fazer. Na hora. Como assim? É na hora que você vai sair de casa para ir para o culto, alguém aparece na sua casa.
É na hora que você vai sair de casa para você vir para o culto, uma situação tenta impedir de você vir. E quando você vem para o culto, bate um sono, bate um cansaço, bate dor de cabeça, acontece de tudo. Você ouve a palavra e não consegue prestar atenção. Parece que você fica cansado, você fica com sono. Mas espera aí, você trabalhou a semana inteira e você não ficou cansado? Ficou, mas fez? Por que chega na hora do culto dá sono? Por que chega na hora do culto você atrasa? Por que chega na hora do culto? Porque na hora do trabalho você chega no horário. Por que no culto você atrasa? Por que dá sono? Por que na hora que chega no culto alguém aparece? O carro quebra. Por que acontece isso? E por que Deus permite essas coisas? Para ver até onde o seu coração está disposto a servir. Até onde o teu coração está disposto a adorar. Porque se o inimigo vence naquela área, ele sabe que depois ele pode bater ali de novo que vai vencer. Se ele investiu em você naquela área, ele vai investir de novo porque sabe que vai vencer. Então, só tem uma forma de você quebrar isso, romper isso. Você tem que ir de encontro. Ir de encontro. Se você não tem vontade, você tem que vir. Se acontecer alguma coisa, você desfaz de outra coisa e mostra para Deus que Ele é primeiro na tua vida. Agora, essa palavra é para mim? Então eu vou numa igreja e o pastor prega o seguinte: olha, não fica assim não, porque você vai ser lá, o inimigo lançou você na fornalha de fogo, Deus te livra da fornalha de fogo, Deus vai te livrar da dificuldade. Aí você fala glória a Deus e vai para casa falando, meu Deus, que palavra tremenda. Sabe por quê? Porque eu pego a situação bíblica e eu coloco dentro daquilo que eu estou passando. Vamos supor que eu estou passando uma situação financeira difícil. Vamos pensar que eu estou passando um problema de saúde na família difícil. Eu pego isso e eu considero que isso foi a fornalha de fogo. Eu falo, é verdade, Deus está falando comigo. Então essa palavra é para mim? Preste atenção. Aqui está contando o que aconteceu com 3 homens. Agora, se você quer tomar posse daquilo que foi contado e liberado há milhões de anos atrás, só tem uma forma de você vivenciar a mesma coisa que está escrito aqui. Tem que estar disposto a ser lançado na fornalha de fogo. Se você não estiver disposto a ser lançado na fornalha de fogo, bater de frente com o rei, e quando eu falo rei, as dificuldades que tentam tirar você da hora de vir para o culto, de você cultuar a Deus, de buscar a presença, se você não bater de frente e falar, eu não me curvo para situações, porque não necessariamente precisa ter uma imagem de ouro, não necessariamente precisa ter outros deuses, qualquer situação que te coloque em xeque, para você decidir entre Deus e a situação, é um Deus, porque se você optar, e eu também, pela situação ao invés de Deus, você teve adoração àquela situação, você adorou, porque adoração é um estilo de vida. Se naquele momento eu escolhi, ao invés de ficar com Deus, ficar com as coisas que eu queria fazer, eu tive uma adoração ali, a um Deus que toma conta daquelas coisas ali. Entende o que eu estou dizendo? E aí por que Deus permite isso acontecer? Para nos ensinar. E se nós não aprendemos com os erros, aí vem a exortação. E só vai piorando. Porque Deus é mau? Não, porque quem se restringiu de viver o sobrenatural fui eu. Quem não quis viver esse estilo de vida fui eu. Deus não tem nada a ver com isso. Então, se eu não bater de frente com as situações e falar, independente do que aconteça, eu vou servir a Deus, eu vou estar junto com Deus, quem vai acabar impedido de fazer as coisas prosseguir, avançar, ser promovido, prosperar, sou eu. Então, se eu não estiver disposto a ser lançado na fornalha de fogo, se eu não estiver disposto a pagar o preço, se eu não estiver disposto a bater de frente
com aquilo que tenta me tirar do foco, essa palavra não é para mim. Você pode ouvir um monte de pregador e pastor pregando, Deus vai tirar da fornalha de fogo, mas se você não viver como esses caras viveram, não vai ser. E olha, você sabe o que eles falaram? No verso 16 e 17 ele vai falar assim, ó: então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Quem está seguro em Deus não precisa se defender de acusação. Quem está seguro em Deus não precisa provar nada para ninguém. Se formos, olha no verso 17, se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Verso 18, contudo, se Ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Ou seja, os três estão falando o seguinte: independente daquilo que o Senhor escolher para a nossa vida, nós já estamos salvos em Deus, nós já alcançamos a Deus. Independente de o que vai acontecer de ruim comigo, isso não vai mudar a minha posição diante de Deus e não vai me restringir a viver o que eu preciso viver em Deus. Essa circunstância não vai ditar o que eu preciso fazer, ela não vai me posicionar diante dela, eu estou posicionado nele. Eu estou posicionado nele. Então, nem esses três sabiam o que ia acontecer com ele. Se eles iam morrer ou não iam. Eles não sabiam. Mas eles confiavam no Deus que eles serviam. E ainda que eles morressem, eles não se dobraram ao Deus de Nabucodonosor. Então a circunstância não me define. Repete comigo assim: as circunstâncias não me definem. Porque geralmente a circunstância não te define, mas geralmente tem-se por identidade a circunstância, tem aquilo que você faz. Se você pergunta para aquela pessoa o que ela faz, ela vai falar o que ela trabalha. Se você perguntar o que ela é, ela vai falar o que ela trabalha. E se você tira isso dela, ela não sabe mais quem ela é. Porque ela viveu uma vida onde a circunstância posicionava ela à medida que ditava as regras para ela. Só que a circunstância não me define. Eu não me movo pela circunstância. O justo não se move pela circunstância. O justo se move pela fé. Agora, por que eles prosperaram? Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que esses homens prosperem ou não prosperem? Que eles eram promovidos ou não? Jeremias capítulo 29, verso 11 diz assim, ó: porque somente eu conheço os planos que determinei ao vosso respeito, declara Yahvé, planos de vos fazer prosperar, e não de vos causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Então me invocarei e chegarei a mim para orar, e vos darei toda a atenção. Mas se Deus não quer nos prejudicar, porque Ele permitiu ser lançado na fornalha de fogo? Olha para mim. Você tem livre-arbítrio, mas o outro lá também tem livre-arbítrio. E Deus não quer te livrar da fornalha. Não. Deus quer te livrar na fornalha, não da fornalha. Deus quer te livrar na fornalha, para mostrar que aquele que lançou você na fornalha, o Deus que você serve é fiel e desce para dançar com você no meio do fogo. Mas para isso você tem que estar disposto a entrar dentro do fogo. Tem muita gente que quer ver o mar se abrir, mas para isso você tem que estar disposto o faraó te perseguir.
Mas se nós não estamos barganhando, se nós não estamos trocando, se nós estamos vivenciando isso de verdade, então essa palavra é para ti. Então se alegre, porque Deus vai te fazer prosperar. Deus vai mudar a tua sorte. Então no verso 3 ele diz: vós me buscareis e me encontrareis quando me buscar de todo coração. Quem que vai achar ele? Quem vai para a igreja? Quem lê a Bíblia? Quem acha ele? Quem busca de todo coração. Sabe o que é todo coração? É a vida no altar. Você pode ter trabalho secular, você pode ter sua vida, mas você dedica para a sua vida isso, e para Deus você dedica isso. Você traz a presença de Deus para tudo que você vai fazer. Você fala de Deus aonde você está. Você manifesta o reino aonde você está. Quando eu falo seu trabalho isso, Deus isso, é que você não vai viver para Deus assim, porque você trabalha. Você foi chamado talvez para trabalhar como, sei lá, como mecânico, como serralheiro, funileiro, eu não sei. É obviamente que você vai trabalhar nesse tanto e poder se dedicar a Deus em um menor espaço. Mas aí o que você faz? Você pega a presença e coloca aqui, ó. Se você não colocar aqui, você está adorando a outro Deus. Então ele vai dizer: você vai me encontrar se você buscar de todo o teu coração, e eu me deixarei ser encontrado por vós. Ele quer que você o encontre. Ele quer que você o encontre. Tanta verdade que ele desceu do céu para se relacionar com você. Se Deus não quisesse ser encontrado, ele não tinha se revelado. E vos conduzirei de volta do cativeiro. Depois que você passa da fornalha de fogo, olha para mim. Depois que você passa pela fornalha de fogo, nada mais vai parar você. Tem um momento da tua vida que você tem que passar, e ninguém vai passar por você. Por quê? Porque depois disso, você não vai parar mais. Precisou esses 3 entrarem, para que toda a nação da Babilônia soubesse quem era o Deus de Israel. É muita gente falando assim: Deus me usa para pregar, me usa para falar. Quer pregar? A maior pregação é o seu testemunho. A maior pregação é o seu testemunho. E se ele falar: tá bom, eu vou te usar para pregar e converter toda essa nação, vou lançar você na fornalha de fogo. Hã? Oh, não, peraí, Deus, não foi bem assim que eu falei. Ei, a sua vida de testemunho vai servir para edificar a vida de muitos, para converter a vida de muitos. Mas não sou pregador, não sou pastor, não interessa. Quando Deus fala isso, ele não está falando de A, B ou C, está falando de todo aquele que está disposto a buscá-lo de todo coração. Então eu mesmo vos reunirei de todas as partes da terra, para onde vos dispersei, e vos repatriarei. Olha, ele está dizendo: eu vou trazer para você de volta a pátria, eu vou te trazer para você de volta o reino, para o lugar de onde vos deportei, afirma o Senhor. Mas podeis alegar: mas foi Yahvé que nos levantou profetas na Babilônia. Contudo, assim diz o Senhor sobre o rei que se assenta no trono de Davi, e em relação a todo o povo que permanece nessa cidade: vossos irmãos e compatriotas que não foram convosco para o exílio, assim diz o Eterno Todo-Poderoso: enviarei a guerra, a fome e a peste contra eles, lidarei com eles como se lida com figos ruins, absolutamente desagradáveis ao paladar. Ou seja, Deus está falando que tem experimentado uma geração que não tem agradado Ele, mas que no meio dessa geração tem pessoas que Ele vai trazer o reino, que Ele vai dar a oportunidade de experimentar o sobrenatural. E eu os perseguirei com a guerra, a fome e a peste, farei deles objetos de terror para todos os reinos da terra, maldição, zombaria, exemplo de afronta entre todas as nações para onde eu desterrei. Ou seja, aquele que busca será honrado, aquele que despreza será rejeitado.
porque eles não deram atenção às minhas palavras, adverte o Senhor, palavras que lhes enviei pelos meus servos, os profetas. Mas vós também não quiseste dar atenção, diz Yahvé. Então, de tempo em tempo, Deus levanta homens e mulheres com o espírito profético para falar aquilo que Deus está desejando. Mas quem tem ouvido? Quem tem ouvido? Às vezes eu vejo pessoas falando assim: eu fui na igreja, eu ouvi a pregação inteira. Se você perguntar para mim o que pregou, eu não lembro. O que você acha que está acontecendo enquanto está sendo liberada essa palavra? O inimigo não quer que você escute. Ele tapa os seus ouvidos, vai te trazer um cansaço, vai te trazer dor de cabeça, vai fazer você pensar em milhões de coisas. Se você não estiver centrado, o inimigo rouba a palavra, mesmo você estando dentro da igreja. Aí sabe o que acontece? Ao invés de você ser príncipe, você vira um escravo, estando com Deus. Tem muita gente que acha que o diabo está no bar, está na balada. Ei, o diabo está dentro da igreja, só esperando a oportunidade para fazer com que os filhos dele, os filhos de Deus, se percam, ao não ouvir e compreender aquilo que está sendo falado. A palavra, Paulo vai dizer isso aos Coríntios, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que, ouvindo, não entendam. Isso é muito sério. Quem coloca essa restrição para mim é Nabucodonosor? É Satanás? É Deus? Só tem uma pessoa, olha, preste atenção, só tem uma pessoa que pode te impedir de você viver o teu propósito. Pergunta quem? Você mesmo. Você mesmo. Você mesmo. A única pessoa que tem poder de impedir você de viver o seu propósito é você mesmo. Por que não Deus? Se Deus tem poder sobre todas as coisas, porque Deus quer que você viva. Deus, Ele quer que você viva. Ele tem os melhores pensamentos ao teu respeito. Então, se alguém não vai viver, se eu não vou viver, a culpa é minha. Por quê? Porque eu me limitei, eu coloquei uma restrição sobre mim, que me impediu de vivenciar isso. Olha o que Paulo vai dizer nas cartas aos Gálatas, capítulo 5, verso 17. Porquanto a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Então você tenta fazer aquilo que você quer e você não consegue. Mas por que as outras coisas você tenta fazer e consegue? Porque a palavra de Deus, ela é espiritual, então existe uma luta espiritual para você não conseguir. Você sabe por que que em muitos países a Bíblia, ela é proibida? Você sabe por quê? Porque quem leu esse livro governa a terra. Olha José, se transformou governador do Egito. É por isso que muitas pessoas não conseguem ler a Bíblia. Guarda na gaveta, lê só um versículo, não estuda. Por que você acha que existe tanta luta, oposição? Mas olha, se você tiver uma atitude de romper, não vai existir mais essa restrição para ti. Não existe. Você pode ver que quem quer alguma coisa, ela consegue tudo. Se ela quiser estudar, ela faz na faculdade. Se ela quiser serviço, ela faz. Quiser montar um negócio próprio, ela tem. Se quiser comprar um carro, ela financia. Se ela quiser comprar uma moto, ela dá um jeito. Se ela quiser viajar, ela faz. Mas quando chega na hora de fazer para Deus, parece que tem uma luta sempre maior. Por quê? Porque é espiritual. É espiritual. Agora preste atenção. Tudo é espiritual.
Tudo é espiritual. Tudo que acontece com você é espiritual. Só que a palavra de Deus é o que de fato vai tirar essa restrição para você viver o sobrenatural. Por isso eu não me importo se eu estou pregando aqui, tem alguém me assistindo, se tem alguém aqui dentro da igreja, eu não me importo. Eu vim para fazer para Deus. A palavra eu prego primeiro para mim. Eu estou pregando e eu mesmo estou recebendo. Jesus, ele disse para os apóstolos o seguinte: vocês vão de 2 em 2. Se alguém não quiser ouvir a palavra de vocês, vocês podem voltar para casa, que vocês voltam com porção dobrada daquilo que eles rejeitaram. Uma vez, quando eu era pastor de igreja, de uma outra igreja, que eu fui pastor durante 4 anos de uma outra denominação. Eu fiquei 4 anos nesse lugar, mas quando deu 3 anos, eu falei para um líder assim: olha, eu vou sair daqui. Aí esse líder falou para mim assim: não, você não pode sair daí. Você tem que ficar aí, você tem que guerrear. Eu falei: eu não vou guerrear. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão aqui, elas não querem a palavra, elas não querem a presença. E ela falou: não, você tem que ficar aí, você tem que sacrificar. Eu falei: a palavra diz lá em Lucas, que o povo que não quer, Deus deu a ordem para virar de costas, bater os pés, chacoalhar a roupa e ir embora. Aí um rapaz da igreja, que era diácono na época, chegou para mim e falou assim: ô pastor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Se nós não valorizarmos o que está sendo ministrado aqui, Deus vai trazer um outro povo para cá? Ou Deus vai mandar o senhor embora daqui? Eu falei: os dois. Ou Deus vai trazer um outro povo, ou Deus vai mandar embora. E mandou embora mesmo. Porque Deus não tem tempo a perder. Deus não tem tempo a perder. Não é tempo mais da gente ficar no superficial, no raso. Deus, ele quer um relacionamento de profundidade com quem quer viver uma vida de profundidade com Ele. Só que a profundidade é em todos os níveis que Deus quer para ti. Ele quer no casamento, Ele quer no seu serviço, em tudo, profundidade. Sabe o que você vai fazer com excelência? Tudo. Você vai fazer um serviço, você vai montar um negócio, faz o melhor. Só que o primeiro, o melhor, tem que ser para Ele, não para aquilo que você está fazendo. Se o primeiro não for para Ele, o que você está fazendo está sendo inútil. Não, eu estou fazendo para o Senhor. Esquece. Deus não precisa que você faça para Ele. Deus precisa que você faça com Ele. Porque enquanto eu faço para Deus, eu faço aqui, Deus está lá. Mas quando eu faço com Deus, eu trago Deus para a minha vida. Eu trago Deus para o meu ambiente. E eu falo: Senhor, o que eu preciso fazer primeiro para Ti, para agradar o Senhor? Então não adianta eu sacrificar para outras coisas. Ah, mas Deus não me chamou para pregar. Tudo bem, mas não adianta você sacrificar para outras coisas, se você não sacrificar primeiro pela presença. Sacrificou primeiro pela presença? Agora você pode fazer suas coisas. Senão a gente está trocando valor. Senão na primeira investida que Nabucodonosor der, você vai dobrar o joelho. Tudo que o inimigo quer é que você se curve. E não necessariamente você adore. Sabe o que é curvar? É você se prostrar. A dificuldade, a luta vai vindo tanto. O peso é tão grande que você acaba fazendo o quê? Cansado. Já viu que a maioria das pessoas anda assim, ó? Você sabe por que a maioria dos panfletos não é colocado no alto, é colocado no chão? Porque a maioria das pessoas que anda, isso é estatístico, que anda na rua anda assim, ó. Elas vê anúncio no chão. Ela vê coisa no chão. Por isso que inventaram o celular. Porque já que fica assim, agora eu prendo a atenção da pessoa aqui, ó, para baixo. Porque quando eu olho para baixo, eu esqueço da onde vem o meu socorro. Quando eu olho para baixo, olhar para baixo significa olhar para mim, olhar para o meu eu, olhar para as minhas dificuldades, olhar para a minha necessidade, olhar para aquilo que eu quero, olhar para a minha enfermidade, olhar para a minha limitação, olhar para a minha restrição. Eu paro de olhar para aquele que é a minha provisão. Então Romanos capítulo 7, olha o que a palavra vai dizer:
7:19, pois o que pratico não é bem, que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu sigo praticando. Por que aquilo que é bom eu não consigo fazer, aquilo que é mal eu faço? É simples. Por que aquilo que é bom eu não consigo fazer? Porque nada daquilo que eu faço é bom. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: mesmo que você tente fazer o bem, você vai fazer feiura, você vai fazer coisa errada. Por isso que o evangelho, ninguém vai para o céu por boas ações. Você viu aquela pessoa muito boa, ela ajuda os pobres, ela dá comida para os necessitados. Ela não faz isso porque ela é boa, isso é o dever de todo mundo. Jesus vai dizer: não tem ninguém que é bom senão um, que é o meu Pai. E Jesus ele vai dizer: por que me chamas bom? Não tem ninguém é bom senão é o meu Pai. Até ele considerou que o Pai era bom. Entende o que eu estou falando? Agora, qual é a forma de romper isso? Romper essa restrição. Qual é a forma de romper essa restrição? Eu preciso romper, eu quero romper, eu não estou aguentando mais essa minha vida, eu não aguento ser mais essa pessoa, eu não aguento mais ser esse eu mesmo, esse cansaço emocional, espiritual, esse cansaço físico. Eu tenho disposição para tudo, mas para Deus eu não tenho disposição. O que eu preciso fazer? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Segundo Samuel 6:14, Davi, vestido de éfode, colete sacerdotal de linho, seguiu dançando com todas as suas forças na presença do Senhor. Se quando nós estamos diante da presença do Senhor, quando você está na igreja e você está dentro de um ambiente, uma atmosfera profética, uma atmosfera onde você sente a presença de Deus, se a presença de Deus não for suficiente para você pular, cantar, dançar, se alegrar, todo o resto é só na alma. Todo o resto é só na alma. Aí por isso que precisa às vezes colocar um monte de coisa na igreja para prender a atenção das pessoas, porque senão as pessoas não ficam atraídas. Se eu não colocar uma luz diferente aqui, as pessoas não vão ficar atraídas. Se eu não trouxer um pregador de fora, as pessoas não vão ficar atraídas. Então eu começo a me perder por causa da metodologia e não mais por causa da presença. Eu começo a barganhar, entende? Se tiver um culto animado, com bastante agitação, as pessoas ficam acordadas. Se é só palavra, dá um sono. Eu vou falar para você, eu prefiro então que todo mundo durma, e que só fique acordado aqueles que verdadeiramente queiram a presença de Deus. Porque todo mundo que está ouvindo a palavra com um monte de enfeite e está acordado, na verdade está dormindo. Eu vou te dizer mais. Não sei se eu falo aqui. Essa terra, tudo que você vive, não é meramente uma realidade. Realidade é o céu. Tanto é verdade que você vai morrer um dia. O céu é mais real do que a sua vida aqui na terra. O sobrenatural é mais real do que o natural que você vive aqui nesse lugar. Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Você não está vendo, a maioria das pessoas não vê, não enxergam. A maioria das pessoas acha que não está acontecendo nada ao seu redor. Está dentro da igreja, eu estou só vendo parede de pessoas, não tem mais nada aqui. Então precisa que os olhos se abram para o outro mundo, para que enxerguem de fato o que é a realidade.
Então Davi dançava com toda a sua força. Sabe o que é dançar com toda a sua força? Não tem vergonha. Se lança na presença de Deus. Pega toda a sua energia e se lança em Deus. Sem restrições. Um universitário soprou aqui para mim. Sem restrições. Aí sabe o que Mical, que era esposa de Davi, falou? Parabéns, Davi. O rei de Israel fez um baita papelão. Dançou, mostrou, usou, em vez de usar roupa de rei, usou roupa comum. Que coisa feia. Ele falou: eu dancei para o meu Senhor. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, com quem a gente fala. Porque daquele dia em diante, Mical ficou estéril e não teve mais filho. Quando você se levanta contra a presença de Deus, o seu ventre seca. Quando você não dá a devida atenção para a verdadeira presença, o teu ventre seca. Mas quando você quer a presença, até quem é estéril tem filho. Agora senti aqui. Quando de verdade você quer a presença, até estéril tem filho. E por que você tem filho? Porque todas as vezes que nascia um filho, era a resposta para aquela família. Toda vez que a mãe gerava, era a resposta para o sacerdote, para o pai. Eu vou repetir, porque agora o que eu estou falando é muito espiritual. Toda vez que a mãe gera, é uma resposta para o sacerdote. Ou seja, o sacerdote ele precisa aprender algo com aquela geração, com aquela gestação. Ainda que não nasça filho. Eu não sei se atendeu agora. Não dá para explicar aqui. É uma resposta para o sacerdote. Deus está mexendo na casa. Deus está mexendo no interior da casa. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou ler o último capítulo e versículo para você não ficar mais cansado. Vai precisar achar aqui, cadê? Senhor. Então aquilo que eu quero fazer de bom, eu não consigo fazer. Mas aquilo que é mal, eu faço. Então Paulo fica indignado. Paulo fica indignado com essa atitude. Ele não admite ser desse jeito. Ele fala: eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Ele tentava o tempo todo mudar isso dentro dele. Tô quase lá, tô quase achando, hein? Pera aí, segura aí. Aqui, achei. Obrigado, Jesus. Então, quando eu me envergonho, como Davi, né, dançou, ele não se envergonhou. Não teve restrições para ele. Ele se lançou, ele não pensou em ninguém. Do jeito dele orar, do jeito dele gritar, que às vezes tem uns que oram alto. Tem uns que berra, tem uns que oram baixo. Mas alguma coisa você tem que fazer. Fala assim: alguma coisa eu tenho que fazer. Por quê? Porque o Espírito onde está é movimento. Então Mateus 10:33 vai dizer: entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. E todo aquele que declarar diante das pessoas, eu também declarei diante do meu Pai que está no céu. Então quando você não se envergonha da presença, o céu te reconhece. Então não ponha mais restrições na sua vida para viver o sobrenatural.
Não aplique mais restrições para você viver o sobrenatural. Saia. Saia dessa zona que te aprisiona. Saia desse lugar que te aprisiona e viva a liberdade em Cristo. Viva como um príncipe. Nas suas atitudes, na sua maneira de conduzir, de falar, de fazer, de agir. Para que as restrições não sejam mais o impedimento para você experimentar o melhor de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço você que ficou comigo até agora. Espero que você tenha gostado. Hoje eu acho que foi um pouquinho mais curto. Mas se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí, GDA Guerreiros Aliança. Todos os dias às 0 horas eu estou fazendo live no Instagram. Eu quero agradecer você que tem ficado comigo, você com a sua família, que tem pagado o preço e está conosco. E olha, se você quiser fazer a tua oferta, aqui no lado da tela está o QR Code para você mirar o teu celular, fazer o teu Pix, oferta, o dízimo, se você estiver congregando uma igreja, a primícia. E aqui debaixo também, hoje você pode ver que a mesa está um pouco diferente, que hoje é dia de Santa Ceia. Eu agradeço, eu te espero até a próxima reunião profética, em nome de Jesus. Fica na paz.